Que bênção, amém? Você está feliz com isso? Nossa igreja, ela está avançando, amém? Queria só ler alguns dados, segura o versículo aí que eu falei. Mas eu gosto de números e eu quero falar só algo aqui. Quando a gente tiver nossa projeção, você vai ver algo bem bonito aqui, amém? Eu fiz uma média, pelo cálculo de uma planilha que nós temos. Nós fazemos um relatório de culto, todos os diáconos que ficam ali, eles fazem um relatório de quantas pessoas nos visitam, quantas pessoas estão presentes, quantas crianças. E eu fiz um apanhado todo, um geral, incluindo as crianças. Então, no ano de 2022, esse ano passado, entraram aqui na igreja 5.482 pessoas. Amém? Então, dividindo pela média de culto, nós tivemos uma média de 46 pessoas presentes em um culto. Então, a gente teve uma média, eu sei que teve cultos que deu quase 100 pessoas, né? Mas nós temos uma média anual de 46 pessoas aqui frequentando essa igreja. Amém? Então, isso é um número que está avançando. E de visitantes, em um ano, nós tivemos 162 pessoas visitando essa igreja em um ano. Uma média de 1,32. Eu sei que não vi uma pessoa e a metade dela, né? Mas isso é uma média por culto, então isso significa que todos os cultos têm visitante na igreja. Amém? Sempre 1 ou 3 ou 5, mas essa é a média. E eu fiz uma média também de nos últimos 3 meses, tivemos 1.179 pessoas presentes na igreja. Amém? Com uma média de 40 pessoas. Então, nossa igreja, se você olhar, ela é um bebê pelo tempo. Né? Ela só tem um ano, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Vai fazer 1 ano e 8 meses nossa igreja. Então, ela está crescendo. Nós tivemos 10 batismos nesse ano. Nós fizemos discipulado com mais de 14 pessoas. Então, é uma igreja que ela está avançando. E eu também queria, né, eu já tinha falado que Isaac vai fazer o rema, mas eu queria que a Adiele ficasse de pé. E nós temos mais uma, né, matriculada no rema, para a glória de Deus. Não fique vermelha, viu? Está ficando vermelha. Amém, Adiele? Em breve, a Luzca vai estar dando essa notícia. E a nossa irmã Águida, eu creio também. Amém? Então, você que tem desejo de fazer o rema, depois procura Dani, porque nós queremos, lá daqui a 2 anos, né, ver pessoas do Verbo da Vida Sudoeste levantando a mão, levantando o canudo, graduados do rema. Amém? Quem é graduado aqui do rema, levanta a mão. Olha que bênção. Quem está estudando no rema? Ninguém. Quem é da escola de ministros aqui? Escola de missões. Glória a Deus, olha que bênção. Amém, irmãos. Então eram só esses pequenos dados, né, que a gente queria dar. Eu sei que nossa igreja ela tem crescido e tem avançado. Mas voltando lá para o texto, irmãos. O apóstolo Paulo, ele fala, ele roga, né? E rogar, né, irmão, por favor, não faça isso. E rogar, eu acredito que Paulo, como ele tinha esse perfil dominante, né? Que quem conhece lendo a Bíblia, né? Paulo, ele era aquele que pediu cartas para arrastar os irmãos da igreja, né? Você já pensou uma pessoa bem radical, indo na sua casa ali buscar porque você não está indo para a igreja? Mas Paulo, ele perseguiu os cristãos, ele era contra o cristianismo, ele era a favor lá da lei, ele era bem radical. E Paulo, eu acho que naquela forma dele rogar, né? Paulo estava rogando, acho que ele estava ali agoniado. Olha, não, pelo amor de Deus, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, falem a mesma coisa. Não haja entre vós divisões, mas tenham o mesmo pensamento, né? Vocês precisam fazer isso. E quando a gente lê esse versículo, eu acredito que vocês vão estar pensando, né? Eu tenho que estar pensando o que ele pensa, ou o que Dani pensa, né? Eu tenho que estar pensando ou falando a mesma coisa. Então eu achei interessante esse versículo. Se você olhar em algumas concordâncias, eu queria que você abrisse também sua Bíblia em Romanos 12, 19. Romanos 12, 19. O apóstolo Paulo também em Romanos, ele vem falando, sede unânimes entre vós, não ambiciosos, não ambicionei coisas altas, mas acomodai-vos às humildades. Não sejam sábios a vós mesmos. Então o apóstolo Paulo sempre rogava por isso, por essa questão da unidade. E essa palavra unidade e amor, que faz parte de um valor, né, é um valor do nosso ministério Verbo da Vida.
Nós queremos avivar, na verdade, isso. Nós não queremos trazer algo novo que já está feito, né? O Ministério Verbo da Vida tem esse pilar. Mas é como em uma construção, nós queremos não só valorizar um pilar em uma construção. Em uma construção sempre tem etapas onde a gente cava, faz o alicerce, mas há colunas que são mais fortes do que outras. E se a gente, nesse prédio, nós fizermos uma coluna mais fina do que a outra, o prédio vem a ruir. E não é essa a intenção de um construtor, tem um nome dele, né? Todo mestre de obra, ou todo engenheiro, ele tem um nome, a assinatura, ele tem uma responsabilidade. Existe uma lei, né, que tem a responsabilidade do engenheiro naquela obra. Então, o apóstolo Paulo vem rogando por isso, pela unidade. E eu quero trazer essa memória para nós da unidade e o amor, para que nós vivamos na igreja a unidade e o amor. Lá em Romanos 15, 5, Romanos 15, 5, Paulo também vem dizendo assim: ora, ó Deus de paciência e consolação, vos conceda os mesmos sentimentos uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Então existe um sentimento. Que sentimento é esse? O sentimento, ele é algo diferente de algo pela fé. O sentimento é algo que eu posso estar sentindo, eu posso ter raiva, eu posso ter alegria. Ele está ligado à alma. Então nós precisamos fazer com que a nossa alma, por isso que lá em Romanos 12 diz que nós precisamos renovar a nossa alma para que a gente possa experimentar as coisas que vêm do Senhor, qual seja boa, perfeita e agradável. Mas o sentimento que nós precisamos ter é esse sentimento de unidade, esse sentimento de consolação uns com os outros. Lá em Filipenses 2:2, não precisa você abrir, Paulo também diz assim: completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, o mesmo sentimento uns com os outros. Então nós precisamos estar orando ao Senhor. É progressivo esse sentimento que nós podemos ter pelos irmãos. Nós podemos ter raiva, nós podemos ter alegria uns com os outros, nós podemos ter saudade. Quem não teve saudade nesse final de ano de um para com o outro, ou de algum familiar que perdeu? Eu mesmo perdi um. Tive a alegria de estar com minha irmã, como vocês viram. Tive a alegria de estar com outras pessoas. E eu sei que você sentiu falta de mim na ceia ontem, não foi? Eu sei que você sentiu falta de mim na ceia, na sua casa. Mas esse sentimento, irmão, ele pode ser aflorado, ele pode ser cultivado, esse sentimento de unidade. Mas quando Paulo diz assim, eu achei interessante que eu vi o apóstolo Guto falando sobre isso. Ele diz assim, mas falemos a mesma coisa. O que é falar a mesma coisa? Você tem que falar do jeito que eu falo? Né? Ninguém fala como eu falo. Dani fala de um jeito, nós vivemos há quase 18 anos, Dani fala de uma forma totalmente diferente de mim. Meus filhos falam diferente de mim, eu não quero ninguém me imitando, não quero papagaio dentro da igreja, não é verdade? Mas eu quero uma coisa, que eu quero que você abra lá em Romanos, por favor, Romanos 10, capítulo 8, versículo 8. Capítulo 10, versículo 8. Vou ler para a gente ganhar tempo, porque ainda tem, Dani vai falar ainda, tá bom? Mas o que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessar o Senhor Jesus e em teu coração credes que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, a boca, o falar, a expressão fonética é uma coisa importante que Deus fez. Se nós formos lá para Gênesis, os primeiros versículos, a Bíblia diz que no princípio Deus criou os céus e a terra. Aí o versículo 2, e a terra era sem forma e vazia. Aí Deus disse Deus, falou Deus, haja. Então Deus falou várias vezes. Então, será que Deus não queria... Poderia, claro, sim, mas por que será? A pergunta é essa. Não é se Deus poderia, porque Ele pode. Por que será que Deus não chegou e disse, espera aí, aconteceu, pronto. Tudo já estava pronto. Deus nos quis ensinar sobre a questão da declaração da palavra.
E não é a questão positiva. Eu creio, vai acontecer, vai. Você fica, vai, termina, vai, blá, 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 termina falando assim. Deus não quer você assim. Deus quer que você fale o que a palavra de Deus diz. O que a Bíblia diz a seu respeito é necessário que você fale. Se a palavra de Deus diz que há possibilidades de você viver um bom casamento, você fala a palavra. Se é necessário que você declare a palavra sobre a sua vida financeira, você deve declarar sobre a sua vida de relacionamento com outras pessoas. Mas nos primeiros versículos de Gênesis, no primeiro capítulo, Deus vai falando, mas chega um momento que ele diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Foi a única coisa que Deus na criação fez, mas o restante foi haja. Brote da terra, haja, separe, Deus falou. E nós precisamos, irmãos, ter cuidado naquilo que nós vamos falar. Paulo, ele roga pela questão do falar relacionada à unidade. O que é que existe? O que é que tem diferente? Qual a diferença em andar junto com o falar? Tem tudo a ver. E o apóstolo Guto, ele falou algo bem interessante, que quando há uma murmuração, quando a gente murmura, há dissolução. E Paulo fala para que não haja dissolução. Então nós precisamos, irmão, na questão da unidade, eu sei que nós vamos estar falando sobre unidade durante todo o ano, nós não vamos estar ministrando todo domingo sobre unidade e amor, fique tranquilo, mas vez ou outra nós vamos estar tocando sobre isso, e eu vou pedir às pessoas que dirigem, que ministram, sempre esteja focado nisso, nesses dois valores do ministério que nós vamos estar falando sobre isso. Mas o murmurar, o falar mal, o criticar, o destruir a imagem dos irmãos, isso é dissolução. A dissolução, ela não está só ligada à briga, a você bater fisicamente, a você empurrar o irmão. Tem uma coisa de criança, que quando criança vão oferecer uma coisa, aí tem aquelas crianças mais sapequinhas, que ela vai para frente de outra e diz: eu quero, né? E a outra criança, ela perde a influência, ela fica ali, perde até o desejo de pedir. Mas nós não queremos isso aqui, nós queremos andar em unidade, irmãos. Nós vamos andar equilibrados, né? Aquele que é menor, o maior suporta. Há momentos que nós somos maiores do que alguns irmãos. É necessário que nós agachemos e fique todo mundo na igualdade perante Deus e perante o serviço do Senhor. Tenhamos cuidado, irmãos, naquilo que nós vamos falar, para que haja unidade. Amém? Você pode dar um glória a Deus? Amém? Então abre também tua Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 13. Primeiro Coríntios, capítulo 13. Sei que você conhece esse versículo, mas eu queria que você olhasse para ele de uma forma mais, por outra perspectiva, no sentido de nós como ativos e não como passivos. No versículo 3 diz assim: ainda que eu distribui... O versículo 1. Deixa eu mudar a minha versão, que ela está aqui como caridade. Versículo 4. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não se vangloria, não se ensoberbece, não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita o mal, não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Diga comigo: o amor jamais acaba. Mas havendo profecias, cessarão. Aniquiladas, havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerão. Então, o amor jamais acaba. E esse amor, eu não quero que você veja pelo lado, quando a gente fala amor, aí a nossa própria mente, ela é rápida em sempre lembrar algum sentimento que alguém teve por alguém, sentimento amoroso, ou algum sentimento de raiva, como eu falei, ou alguém que fez alguma coisa contra você, você já lembra daquela pessoa, já ficou chateado, o coração já começa a palpitar. Então não é por essa perspectiva que eu quero que você leve a questão do amor. Mas a Bíblia diz lá em Romanos 5,5, quero que você abra comigo, por favor. E depois nós voltamos para lá.
Sempre quando nós, pelo menos algumas pessoas, não vou dizer todas, falamos sobre amor, nós levamos sempre para o lado do sentimento. Hoje eu estou amando aquela pessoa. Aí diz, hoje eu estou odiando aquela pessoa. O amor acabou. Você já ouviu essa frase? Eu estou sozinho não, né? Fala aí comigo, tá bom? Você já viu essa frase? Diga, o amor já acabou? Pronto, agora eu me senti presente com vocês. Versículo 5. E a esperança não desaponta, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Diga, o amor foi derramado em meu coração. Então não tem como a gente dizer que o amor acabou. Não tem como. O amor está presente na sua vida lá. Agora é necessário que você ative isso. A Bíblia diz que nós precisamos fazer isso, como eu li que Paulo falou, que nós precisamos fazer com que o amor seja aquecido, seja movido, ou seja avivado no coração dos irmãos. Quando você voltar lá para 1 Coríntios, capítulo 13, o apóstolo Paulo, ele vem falando sobre algumas características sobre o amor. O amor o amor é isso, o amor é aquilo, e eu quero que você desvincule durante esse ano, nós vamos entrar nisso. É uma coisa que eu quero que nós entremos esse ano, 2023, nós exercendo o amor uns para com os outros. Assim como o apóstolo Paulo tinha falado lá em Romanos, em 1 Coríntios 1:10, nós precisamos estar na unidade, nós precisamos estar andando em amor, nós precisamos ser suporte para alguém, não suspeitar mal de ninguém, ser essa parte de ser o sofredor. Não é que alguém vai dizer coisas com você, irmão, e você vai ficar calado ouvindo, porque a Bíblia diz que o amor, ele não se alegra com a injustiça, ele se alegra com a verdade. Mas nem por isso nós vamos estar gritando com alguém, falando, empurrando a verdade na goela de ninguém, tá certo? A gente não quer isso. Mas esse sofredor é você ser compassivo com as pessoas, mesmo você vendo que a pessoa poderia fazer algo, mas você vai ali, entre aspas, sofrer junto com aquela pessoa, puxar aquela pessoa, suportar certas coisas para que aquelas pessoas possam avançar. Nós precisamos andar em amor. Você pode repetir comigo? Dizer, eu preciso andar com o amor que foi derramado em meu coração. Nós temos um amor derramado no nosso coração, irmão. Nunca podemos dizer que o amor acabou. Isso é uma mentira de Satanás. Mesmo no amor, no relacionamento conjugal, existem coisas que tentam apagar, existem coisas que tentam se levantar, né? Se eu deixar todo dia, se eu discutir com Dani, não fizer as pazes, eu não tentar e olhar para Dani, mas Dani fez aquilo comigo, eu não quero mais ela, aquilo vai subindo uma barreira tão grande, vou fazer a barreira subindo aqui, tão grande que depois eu não vou estar vendo Dani, eu não vou estar mais conseguindo ver minha esposa, vai terminar eu querendo ver outras mulheres, e isso é errado. Então eu quero ver minha esposa, e isso pode ser que aconteça no relacionamento aqui dentro da igreja, entre irmãos, o amor filéu, que é o amor de irmãos, não é o amor eros, que é o amor entre casal. Então nós precisamos ativar o amor, e nós vamos entrar nesse ano em unidade e amor. Nós precisamos estar unidos, falando a mesma coisa, não falando, não maldizendo, não trazendo incredulidade, para que não haja aqui entre nós dissensões. Eu vou encerrar com esse versículo, vou passar para Dani. Eu quero que você abra também lá em Provérbios, capítulo 18, versículo 21. Às vezes a gente lembra desse versículo, pelo menos eu lembro desse versículo, e eu quero desvincular ele sempre da parte da bênção. Mas eu quero trazer ele para a responsabilidade que nós temos diante de Deus e diante dos irmãos. Na sua Bíblia está dizendo assim, morte e vida. Morte e vida estão no poder da língua. Aquele que a ama, comerá do seu fruto. Então, veja como é poderoso o que está na nossa boca, né? A gente pode levar uma topada, ai meu Deus, meu dedo, aí alguns minutos passa, mas uma palavra, ela entra, ela traz transtornos que às vezes são irreparáveis, se a pessoa deixar. Tem um livro, um lançamento, deixa eu ver se Rebeca consegue me lembrar.
Dando que é aquele livro que eu estava falando, que a gente estava lendo lá no trabalho. Uma mente saudável. De Rick Renner. Que livro poderoso. Ele diz que uma palavra errada quando entra, ela traz uma perturbação para uma pessoa, levando uma pessoa a viver coisas ruins na vida dela por causa daquele trauma de palavras. Nós precisamos ter cuidado. O cuidado nas nossas palavras, porque há vida e morte. Você pode destruir alguém ou você pode levantar alguém com as palavras. Outro versículo, para finalizar, está lá em Gálatas 6, 5, 5, 9. E Dani já pode vir para cá. Gálatas 5, 9. Quem sabe fazer bolo aqui? Sabe? Levanta a mão, Dani. Tu faz um bolo de chocolate gostoso. Faz bolo? Não, levanta a mão. Vamos fazer assim. Levanta a mão quem sabe fazer bolo. Delícia. Pronto, eu provei o de Dani, falta provar o de você. Já provei o da irmã Lúcia, né? Mas olha, interessante. Tem uma dose, tem uma quantidade de fermento a ser colocado, né? E em Gálatas, assim, um pouco de fermento leveda toda massa. E o fermento, ele também tanto incha, né, como algumas coisas pode estragar. Então, devemos ter cuidado nas palavras que a gente tem falado. Cuidado que você fala, irmãos. Cuidado que você declara sobre a nossa igreja. Né? A nossa igreja é uma igreja que está avançando. Cuidado que você declara na sua própria vida. Não é bom? Nós temos essa entre aspas, preocupação em estar cuidando de você. Né? Uma ovelha, ela não consegue... ela não tem uma visão tão boa como os outros animais, ela não tem presas. A ovelha, ela é comparada como algo inofensivo, né? Quem tem coragem de fazer uma coisa ruim com a ovelha? O diabo, ele tem. E a gente, né, eu não sou Deus, nem Jesus, mas eu sou filho dele e estamos aqui levantados para cuidar de você. Aquilo que nós podemos fazer para te fazer ter cuidado, né, trazer orientações mediante a palavra nós temos. Então tem cuidado, irmão, no fermento, às vezes, que às vezes é colocado até na sua própria vida, ou às vezes você é tentado a colocar. Amém? Então eu quero que nós andemos, né, em unidade e amor nessa igreja. 2023, eu sei que a igreja está com essa ornamentação festiva, né? E sei que nós não tivemos a virada do ano, mas nós estamos aqui no nosso primeiro culto de celebração, celebrando ao Senhor coisas que Ele fez em 2022. Quantas coisas boas Deus fez na nossa vida, né? Quantas coisas ruins aconteceram? Aconteceram na sua vida, aconteceu na minha, mas eu não fiquei preso ao que aconteceu. Eu fiquei ligado naquilo que a Bíblia tem ao meu respeito, que ela fala. Por isso que nós precisamos ter cuidado do que nós falamos, declaramos, para que a gente ande em unidade, exerça o amor em Cristo. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Deus fez muito na sua vida? Deus fez muito na nossa vida, queridos. Foi um ano extraordinário. O que é extraordinário? Ele saiu do comum. Então, como meu marido disse, aconteceram coisas ruins, mas aconteceram muita coisa boa. Então, nós precisamos ver como o salmista, o que eu vou fazer? Eu vou parafrasear. Diante de tudo o que Deus tem feito por mim, né? É somente bendiz a minha alma ao Senhor. E tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Então, vamos agir dessa forma. Porque nós vamos parar naquilo que não deu certo, naquilo que não foi bom. Porque a gente vai se focar nisso. Isso vai nos deixar presos, vai nos deixar lentos, vai nos fazer retroceder e andar para trás como caranguejo. Não é verdade? Caranguejo, ele anda para trás. Então, ele fica rodando ali na praia, ele só vai andar para trás, entra naquele buraco, anda para trás e ele não sai, não avança. Então, nós não somos caranguejos, nós somos filhos de Deus. E nós vamos alcançar os alvos que Ele tem para nossas vidas. Então, nós não vamos alcançar se nós vamos ficar somente com a cabeça baixa, olhando tudo que Satanás fez e caiu diante de nós. Amém? Nós vamos olhar para o autor e consumador da nossa fé, que é quem pode fazer infinitamente mais por nossas vidas. Amém? Abre lá em Efésios. Nós vamos ler rapidinho Efésios.
Aleluia. Efésios 3:14, ele começa falando assim, ó. É uma oração, amém? Por esta razão, me ponho de joelho diante do Pai, de quem tomo o nome de toda a família, tanto no céu como na terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecido com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Queridos, você percebe que ele fala aqui, ó. E no 19, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. A gente lembra que a paz de Cristo, né, nos guarda nossa alma, guarda nossa mente, e essa é a paz que excede todo entendimento. Mas a Bíblia também fala do amor que excede todo entendimento. E o que é o amor e o que é a paz? Tudo isso é fruto do Espírito. E esse fruto do Espírito, ele vai sair de nós. Ele não vai sair da terra, ele não vai sair da mangueira, da bananeira, ele vai sair de mim e de você. Amém, querido? Nós temos um fruto. E qual é esse fruto? É o que fala lá em Gálatas 3:23. Nós não vamos abrir, você pode estar lendo em casa. Por quê, queridos? Nós somos tentados todos os dias a olhar para o nosso irmão e se lembrar daquele mal que ele nos fez. Às vezes o irmão não estava bem, aí a gente se encontrou com o irmão, a gente também não estava bem, e aquele negócio ficou ali chocado. E simplesmente Satanás usou aquela situação para quebrar aquele relacionamento para sempre. Nós temos um livro, Construídos para Durar. Eu já falei aqui sobre ele, mas eu acho que não foi ainda na igreja. Foi quando a gente estava em casa, a igreja ainda estava lá em casa. Mas eu queria indicar para você esse livro, Construídos para Durar. É um livro maravilhoso, ele fala sobre relacionamentos. Também tem outro livro, Relacionamentos Importam. Tudo da nossa editora, um preço acessível para que você esteja entendendo sobre relacionamento e trabalhando em você sobre isso. Então, tanto o relacionamento dentro de casa, com o seu cônjuge, com seus filhos, com seus parentes, também na igreja com seus irmãos. Amém, queridos? Nós nos relacionamos porque Cristo ele nos criou para nos relacionarmos uns com os outros. Ele nos criou para a gente ter comunhão com Ele, mas não foi só com Ele. Então a gente vem para a igreja, aí a gente levanta as mãos e a gente adora Ele e a gente se vira e vai embora e a gente não consegue se relacionar com nossos irmãos. Essa pandemia ela veio e distanciou um pouco as pessoas. Você percebeu isso? Antes da pandemia, 2019, a gente era bem agarrados. Agarrados que eu quero dizer, no sentido da gente abraçar e a gente visitar e a gente ligar e como é que você está. Não era assim? Eu não sei se você era assim, mas eu gosto muito de abraço. Então, quando chegou a pandemia, para mim, não foi o meu fim. Mas foi muito difícil para mim não poder abraçar. E a coisa, não pode abraçar, você não pode pegar na mão, você não pode abraçar, você não pode estar junto, você não pode visitar. Meu Deus do Senhor, como eu vou sobreviver com esse negócio? Foi muito complicado. Mas graças a Deus que nós temos a internet ao nosso favor. Quando a gente sabe usá-la, amém, no bom sentido, a gente consegue usufruir do bem que ela tem, que é relacionar com as pessoas quando elas estão distantes de nós. Amém, queridos? Eu não ia falar sobre isso, mas o Espírito está me levando a falar sobre relacionamento. E tem tudo a ver, unidade e amor. Amém, queridos? Então, eu quero que você perceba aqui, nessa oração que Paulo fala, ele estava intercedendo por um povo. Ele estava intercedendo por uma causa.
Então, às vezes, nós precisamos interceder por algumas causas. Não só a nossa própria causa. Não só a nossa própria vida. Amém? Aquela oração é só para mim, é só por mim, só para mim. Mas aquela oração que eu, o Senhor, também meus irmãos. Não só eu, minha família, o futuro genro, a futura nora, os amigos, os meus netos. Não, não é só isso que Deus tem. Da gente orar somente pela nossa vida. Somente pelo que Deus tem para a minha família, para a minha vida pessoal. Eu também posso me colocar de joelho para orar por sua vida. Amém, queridos? Você também pode se colocar de joelhos para orar pela vida do seu irmão que não está bem. Daquele que deixou os problemas sufocarem a palavra e que se perderam no caminho. Às vezes a gente não consegue se relacionar, não é verdade? Com pessoas que se perderam no caminho. Às vezes a gente não tem espaço, às vezes a gente quer, mas às vezes a pessoa, quando ela se afasta de Deus, é muito complicado, queridos. É muito complicado. A gente estava ontem na praia e a gente estava conversando sobre umas coisas e minha filha, né, ela tem apenas 13 anos. Aí ela disse assim, uma coisa é a pessoa se separar de pessoas, se decepcionar com pessoas. Outra coisa é a pessoa deixar Deus. Eu fiquei olhando. Só obrigada, Jesus. Obrigada porque a semente que eu tenho colocado nela vai frutificar. E ela nunca vai se perder. Nenhum dos meus filhos, eu nunca vou ver. Amém? Você crê que seus filhos não vão nunca se perder? Que a palavra, a semente que você tem colocado na vida deles vai frutificar. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Então, queridos, como eu estava dizendo, às vezes, nós não conseguimos nos relacionar com pessoas. Às vezes elas estão com vergonha de voltar. Às vezes elas estão com vergonha, constrangidas por algo que aconteceu na vida delas. E elas nem sabem como aconteceu. E nem precisa de explicação. Amém? Nós não precisamos constranger. Mas fulano, como é que aconteceu isso? Você tinha tanta palavra. Como é que você deixou isso acontecer na sua vida? Queridos, a Bíblia diz, quem está de pé, cuide para não cair. E esse cuide para não cair não é da vida do irmão, é da minha própria vida. Do irmão eu posso orar e influenciar. Mas se a minha vida não estiver bem, não vou conseguir ser influência. Então, quando você vê alguém caindo, mas fulano, tu viu, irmão, que coisa, né? Era um homem e uma mulher de Deus. Como é que aconteceu isso na vida daquela pessoa? Eu não entendo. Eu não consigo entender. Não precisamos entender. Precisamos orar e cuidar da nossa vida para que nenhum de nós também caiamos. Amém, queridos? Então, é algo que a gente rega dentro dessa igreja. Pode ser que aconteça uma situação que a gente não saiba, né? Mas quando chega aos nossos ouvidos, a gente logo chama para perto. Se precisar corrigir em amor, a gente corrige em amor. Uma correção, queridos, não é uma lapada, uma pisa, não. Uma correção é chamar perto. Às vezes a pessoa precisa ser disciplinada, dói na gente, como eu já falei sobre isso aqui. Dói tanto. Hoje eu vinha no caminho, eu digo, Senhor, fulano, cicrano, meu Deus. Tanto potencial. E não entendeu. Não entendeu a correção. Decidiu se disciplinar de forma que se afastou. E como é triste a gente ver isso. A pessoa não querer ser corrigida. Amém, queridos? Então vamos orar por isso. Vamos nos colocar de joelho diante do Pai. Por esta causa. Por essa igreja. Pelos nossos irmãos. Pode orar por minha família. Amém? Minha família precisa de oração. Precisa mesmo. Mas eu queria falar brevemente. Eu não tenho muito tempo. Eu tenho 10 minutos, meu amor? 15? 15? Mas eu queria falar brevemente sobre esse versículo aqui, o 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. 2021, a gente estava aqui no culto de oração e estava chegando gente na igreja. Estava chegando, uns não tinham se adaptado, estavam saindo, outros estavam chegando. E eu estava orando em línguas. E era o último culto de oração. Era uma terça-feira, não lembro a data certa. Mas eu estava bem ali, no meu cantinho. E eu disse, Senhor, essa igreja tem tanta coisa para fazer. Pai, meu Deus,
tudo que eu queria era daqui a um ano eu ver essa igreja arrumada. Na mesma hora, Deus me disse, daqui a um ano, você vai ver essa igreja reformada. Ai, Senhor, tenho que segurar as lágrimas. Queridos, e assim foi. Eu pedi para a Isaac colocar umas fotos, depois a gente vai estar fazendo, não deu tempo, a nossa semana foi bem corrida. Mas depois a gente vai estar colocando lá no Instagram a nossa igreja como ela era. Sem vergonha nenhuma, ela era muito feia. Quem chegou aqui no começo e viu essa igreja bem feia. As paredes do DI, a gente tocava nela. Quando a gente subia a escada, não tinha um corrimão, a gente segurava, ia caindo assim, esfarelando. Não era a luz que tu lembra? Ryan lembra? E esfarelando, eu dizia, Senhor, obrigada por essas paredes emassadas, pintadas, bem bonita, bem linda para nossas crianças. E, queridos, a gente varria num dia, no outro estava toda suja de novo. E a gente vivia varrendo essa igreja. E eu agradecendo, né? E a gente viajou de férias, Deus falou comigo, né? Em dezembro, eu compartilhei com eles. Meu amor, Deus falou algo comigo. Você vai orar, Deus vai te dar discernimento e dizer o que a gente vai fazer. Só sei que Deus disse que daqui a um ano essa igreja vai estar reformada. Aí ele disse, amém, eu creio. Aí, o amém, eu creio, glória a Deus, começamos a orar, nos colocar de joelho diante dessa causa, por esta causa, né? E cada orçamento que eu fazia, queridos, eram tantos zeros. Eram tantos números. E eu, Senhor, obrigado, porque você é poderoso para fazer infinitamente mais. Obrigada, Pai, porque você vai cumprir sua palavra. Porque você disse, você não é um para que minta. Eu pego isso, eu seguro isso. E o que depender de mim, eu vou trabalhar para isso, Pai. E, queridos, tantas coisas aconteceram durante um ano. Aí a gente viajou de férias e a gente ali relaxando. Deus fala muito com a gente nas férias. A gente precisa ter mais férias. Deus dá muitas estratégias, amém? No momento de relaxamento, você precisa, queridos, relaxar e ouvir Deus. Você precisa ter um tempo, você e Deus, para entender o que Ele quer fazer através de você. Às vezes os desafios na nossa frente são grandes. Eu acredito que você passa por desafio, todos nós, não é verdade? E a gente fica às vezes desesperado, Senhor, não sei como é que isso aconteceu comigo. Né? Começa a murmurar. Como é que isso aconteceu comigo? Como é que o senhor não está vendo, não? Quem já fez isso? Senhor, o senhor não está vendo, não. Eu não mereço, estou passando por isso. E às vezes, querido, nós esquecemos de nos entregar. E entender o que Ele quer de nós. E colocar o nosso coração. E colocar os nossos joelhos por alguma causa. E a gente estava lá relaxando, divertindo. E aquela nota, se divirta. Se divirta. Eu disse, ai meu Deus, estou tão feliz. Deus vai fazer tanta coisa esse ano. Ai Senhor, glória a Deus. E a gente tirou até uma foto assim, a gente boiando no mar, que eu amo aquela foto. E relaxamos. Quando a gente chegou das férias, uma semana depois, a gente recebe uma ligação urgente. Meu cunhado disse, Jandinho, sua mãe passou mal, a gente está levando ela vai ser entubada. Queridos, eu disse, pai, tanta coisa você vai fazer esse ano. Não vai nos abalar. Isso não vai nos deixar lentos. Nós temos uma igreja, temos um povo bom. Amém? Obrigado pelo seu serviço. Amém? Você que serve nessa igreja. Você segurou a corda conosco. Você segurou a onda. E queridos, pronto, passou por todo aquele processo. Daqui a pouco ele liga de novo. Sua mãe não resistiu ao medicamento. Teve uma parada cardíaca, enfim. Não vamos viver um momento de novo. Né? Foi bem difícil para a gente em janeiro. E nós passamos alguns dias, né, precisando
nos conectar com o Senhor e permanecer aquela palavra. Essa igreja vai estar reformada. Daqui a um ano você vai ver essa igreja reformada. E eu segurei mesmo a corda, assim como esposa, em casa, na igreja. E eu não deixava ele triste. Eu dizia, Jans, pode ir trabalhar, Deus é comigo. Pode ir. Deus vai me dar estratégia. E tinha momentos que ele queria estar comigo. Eu digo, não, senhor, vá trabalhar. Seu lugar é lá, vá lá. Deus é comigo. Eu tenho algumas pessoas que podem me ajudar. Vai dar tudo certo, em nome de Jesus. E quando foi em março, o ministério chegou para mim e disse assim, Dani, fez uma reunião muito emocionante. Muito emocionante. Nós tivemos a direção de lhe desligar do ministério e lhe deixar na igreja. Eu, hã? Como você já sabe, eu já pensei que não foi de Deus, né? Já pensei que não foi de Deus, fiquei triste, aquela coisa toda que você já sabe. E um determinado dia de oração também, aqui no culto de oração, eu disse, pai, você disse uma palavra. Essa igreja vai estar pronta e eu não vou ficar pensando na minha sogra que morreu, no emprego que eu não tenho mais. Eu vou cumprir o propósito. Então me ajude. O que é que eu vou fazer? E Deus começou a dar estratégia, a gente fez bazar. Quem lembra do bazar que foi uma bênção na vida da gente? A gente fez bazar, a gente fez lanches. E mais uma vez, muito obrigada pelo seu serviço. Você que me ajudou, você que está em casa, muito obrigada. Você que pegou junto, você que comprou, você que doou, você que divulgou o bazar ajudou muito. Aí fizemos essa fachada. Ganhamos uma oferta de uma pessoa que não é crente, que foi, meu Deus, para mim foi maravilhoso. Isso foi tão lindo para mim que a gente já agradeceu a ele pessoalmente. Queridos, que coisa tão linda. Deus ter usado uma pessoa que ainda não está congregando, mas tem familiar congregando aqui conosco, chegar e dar uma oferta. O que é que a igreja está precisando? Olha, o que é que a igreja está precisando? Digo, tanta coisa. Chega, Jesus. Tanta coisa. E a gente fez campanha, né? Primeiro a gente fez essa parede. Quem lembra da campanha dessa parede? A gente fez essa parede. Muito obrigada por sua doação. E a gente tirou uma oferta alçada. Aí não completou o valor. E de repente eu ainda de férias, recebo uma mensagem. Irmão, quanto está faltando para a parede? Aí eu, ai Jesus. Eu vou dizer muito, mas eu vou dizer. Falta um pouquinho. Só a metade do valor. Querida, falta tanto, mas você é livre para você dar o que você quiser. Não, então me dê o Pix que eu vou mandar. E a pessoa deu o restante do valor da parede. Glória a Deus, essa pessoa vai prosperar cada vez mais. Porque a Bíblia diz que o coração generoso prosperará. Amém? E isso tem acontecido na vida dessa pessoa. E depois foi essa fachada. A gente tirou uma oferta de material. Você se lembra disso? Você doou dinheiro, você doou materiais de construção. E a gente fez essa fachada rapidamente. Passou 15 dias, mas foi rapidamente. E depois, aí eu disse, eita, agora eu vou relaxar, eu vou descansar. Eu vou dar um sosseguinho, vou estudar a minha faculdade, vou terminar a minha faculdade. Aí eu disse, Jansen, eu estava pensando na gente começar a trabalhar para essa secretaria, o que é que tu acha? Ele disse, ora a Deus, porque eu acho que é o departamento infantil. Aí eu disse, então, se acha que é o departamento infantil, vai ser. Então, a gente começou a tirar uma oferta para o departamento infantil. Mais uma vez, a gente recebeu uma oferta dessa pessoa que não é cristã. E foi o valor fechado para comprar o material. E, graças a Deus, a gente conseguiu, com os dízimos e oferta, pagar o serviço. Então, foi uma bênção, está lá, prontinho. E muitas coisas foram chegando. Chegou a divisória. A gente encontrou favor no gesso. O rapaz deu um desconto bom. Ele também está afastado, mas eu creio que ele vai voltar para o caminho do Senhor. Amém. Plantou nessa igreja também. E, queridos, a gente só não terminou a secretaria porque eu decidi relaxar, de fato. Mas a gente também tem algumas doações já da secretaria. Ainda precisamos de algum material. Se você ainda quiser ofertar, pode me procurar. Se você não tem
o valor de um material, pode ofertar o valor que você quiser, participa disso, amém? Tenha essa oportunidade como uma oportunidade de Deus para plantar e você colher na sua própria vida. Mas, queridos, que coisa linda e maravilhosa. Deus cumpriu com a sua palavra. Você diz, mas não foi algo físico? Sim, mas a gente precisava preparar um ambiente para receber as pessoas, para receber você. Amém? E isso aqui ainda vai melhorar muito. Ainda tem muita coisa para acontecer aqui. Ainda falta os ar-condicionado. Meu marido quer, porque está calor. Vai ter o ar-condicionado, vai ter a porta de vidro, nós vamos ter tudo. Mas o que eu quero, o que tem a ver isso com unidade e amor? Tem tudo a ver. A Bíblia diz que é muito agradável, vou parafrasear, que os irmãos vivam em unidade. Então, nós podemos ver isso na forma de ofertar também. Amém, queridos? Na forma de servir. Quando a gente precisava estar se mudando de sala em sala, lavando, não era o departamento que a gente lavou, não perdi as contas quantas vezes. Que teve um dia que eu disse, Senhor, eu não aguento mais lavar esse departamento, tem que terminar. Lavava, arrumava, aí no outro dia terminava a reforma, lavava, arrumava e voltava para a reforma. E muito obrigada. Eu estou aqui para lhe dizer muito obrigada pelo seu coração rendido ao Senhor. Muito obrigada porque você tem pego junto com essa obra. E muito obrigada porque você tem deixado Deus te usar para a palavra dele se cumprir nesse lugar. E eu declaro sobre sua vida, colheita abundante. Colheita abundante chegando 100 vezes mais. Cada coisa que você tem plantado, seja no serviço, seja em oferta, seja num abraço, seja em oração. Amém, queridos? Oração também é uma plantação. Seja em palavras, como meu marido disse, a gente precisa falar positivo sobre nossa igreja. Nós precisamos chamar à existência aquilo que nós queremos ver na nossa igreja. Amém? E nós não vamos fazer isso sozinhos, nós não fazemos nada. Na verdade, nós não gostamos de fazer nada sozinhos. Nós gostamos de ter todo mundo envolvido. Gostamos de ter equipes. Amém? Por quê, queridos? Porque sozinho nós podemos ir longe, distante, mas juntos nós vamos mais longe. Nós vamos mais rápido, nós vamos mais rápido. Então, por isso que Deus gosta de ver os irmãos em unidade. Amém? Então, essa é a nota que Deus colocou no coração do meu marido. E eu pego junto. Ele é o cabeça dessa igreja. Eu não tenho que ter nota nenhuma, graças a Deus por isso. Ele tem a nota e eu oro pela nota que ele teve. Como é bom, como é confortável. Amém? Então, pega junto, pega firme nesse propósito. Da gente estar unido com um propósito só, com uma visão só. Falando a mesma coisa. Tira do seu vocabulário para que isso, por que isso, para que ser desse jeito. Tira do seu vocabulário eu não entendo por quê, eu não entendo para quê. Apenas faça, contribua. No serviço, em oração. Apenas seja um contribuinte do Senhor. Apenas seja um colaborador do Senhor. Amém? A Bíblia diz que nós somos lavoura dele. Cooperadores dele. Então, naquilo que chegar na sua mão, faça. Faça com amor, faça com esmero, faça com dedicação. Ore pelo seu serviço, proteja a sua vida. Queridos, algo muito importante que eu quero te pedir, proteja a sua vida particular. Nós estamos aqui para estar, apacentando você, mas nós não podemos cuidar de tudo por você. Nós não podemos vigiar por você. Nós não podemos orar no seu lugar. Nós podemos orar por você, mas no seu lugar nós não podemos. Nós não podemos resistir a coisas ruins por você. Nós podemos orar para você resistir. Mas quem tem que resistir é você. Amém? Então, cuide da sua vida com o Senhor. Cuide do seu serviço. Cuide do seu casamento, você que é casado. Vigie sua vida espiritual. Amém, queridos? Quando você não estiver numa escala servindo, você que serve, venha congregar. Não fica online, não. Senta aí. Existe uma unção do estar aí nessa cadeira. Essa cadeira é ungida. Essa cadeira é ungida, amém? Para você estar sentado e receber um bom alimento.
para você receber um louvor lindo como esse que a gente recebeu hoje, para a gente estar adorando e gerando uma atmosfera nesse lugar. Não fica online. Online a gente não pode fazer isso. Amém? Online a gente não consegue fazer muita coisa. A gente fica lá, eu não sei você, mas eu online, eu vou arrumar minha cozinha, eu vou arrumar meu quarto, eu faço muita coisa enquanto a ministração está bem alta. Eu não me sento para assistir a ministração. Eu me sento para estudar a palavra. Mas eu não me sento para ouvir uma ministração todo dia. Então, quando eu venho para o culto, eu quero cultuar o Senhor. Ele merece meu culto. Eu preciso prestar o meu culto racional ao Senhor. Então, eu preciso estar aqui. Amém? Então, quando você não estiver escalado, venha congregar. E você que não serve, venha congregar, esteja junto. Se você quiser servir, me procure meu marido, que a gente vai conversar com você e ver onde é que você quer servir. Tem lugar para todo mundo nessa igreja. Nós precisamos de muitos trabalhadores, a gente tem orado. Envia, Senhor, trabalhadores para essa obra, e Deus tem enviado. Amém? Estamos recebendo aqui Lívia e Rebeca, graças a Deus, estão chegando para somar e multiplicar. Amém? Então, acolhe eles com o seu coração mesmo. Conhecer eles são bênção. E eles vão estar também conhecendo vocês. A gente vai estar fazendo um rebuliço santo nesse lugar. Amém? Então, queridos, em breve nós vamos estar divulgando como é que vai ser o novo formato dos cultos de jovens. Amém? Nós já conversamos com eles. Nós estamos crendo na inspiração do Senhor. Talvez a gente não fique toda quinta-feira. Não sei. Deus vai falar com eles o que é que Deus quer. Amém? Então, nós vamos pegar junto. O que Deus falar, nós vamos pegar junto. Nós vamos acreditar que é a direção de Deus. E vai prosperar. Vai frutificar. Amém? Então, você pode ficar de pé. O louvor pode ir vindo. Eu queria orar por sua vida. Nós vamos orar. Você que é casado, pega na mão do seu cônjuge. Você que não, seu esposo não está aqui, impõe as mãos em direção à sua casa. Nós vamos orar por sua família. Amém. Se seu esposo ainda não é crente, ore. A mulher sábia edifica sua casa. Você vai ganhar a vida dele para o Senhor com o seu procedimento. Então, proceda bem na sua casa. Ore por ele e seja uma esposa boa. Ele vai ver a luz do evangelho em você. Amém? Se você estiver com seu cônjuge, pega na mão do teu cônjuge. Nós vamos orar primeiramente por algumas pessoas que estão enfermas, que a gente está sabendo. Nós vamos estar orando, elas estão assistindo online. Nós vamos orar, amém? Pai, obrigado, Senhor. Nós te damos graça, Pai, pelo sacrifício de Jesus, Pai. E não só foi para nos salvar, mas também para trazer também, Pai, vida abundante, Pai, em todas as áreas, e cura, Pai, também está relacionado a isso, Pai. Nós oramos agora pela vida de Bárbara, Senhor. Nós declaramos, Pai, sanidade no corpo dela, Pai. Nós declaramos, Pai, os rins dela, Pai, trabalhando normal. Nós declaramos toda a enfermidade, Pai, toda a inflamação do inferno caindo por terra agora. E nós vamos ver ela rápido, Pai, o médico mandando ela ter alta antes do tempo, Senhor, porque vai estar tudo ok, em nome de Jesus. Também oramos, Pai, pela vida de Luana, Pai, declaramos, Pai, cura, onde os médicos dizem que não tem, nós declaramos cura na vida dela agora, em nome de Jesus, alcançando ela agora, Pai. Também oramos por Dona Juvita, Pai, declaramos cura, em nome de Jesus, Pai. Declaramos, Pai, que o sacrifício que você fez por cada um, lá na cruz, essa enfermidade está lá cravada. Em nome de Jesus, está consumado. A vida de Deus fluindo no sangue, no corpo deles. Em nome de Jesus, nós declaramos isso, Pai. Pai, nós também oramos, Pai, por todas as famílias, Pai, dessa igreja, Pai. A família Verbo da Vida, Pai, Sudoeste, Pai, nós declaramos paz, unidade, Pai, o amor, Senhor, sendo, Pai, aflorado, Pai, a unidade sendo trabalhada, Pai, na vida de cada um. Assim, Pai, como nós ministramos, assim como Dani falou, Pai, nós nos preocupamos, mas nós não podemos fazer no lugar de ninguém, Senhor. Mas que o Teu Espírito, Pai, nessa noite, Pai, possa estar trabalhando, falando no coração de cada pessoa, trazendo, Pai, essa realidade, Pai, de unidade e amor, Senhor. Muito obrigado.
Somos gratos demais, Pai. Mas também nós repreendemos, Pai, toda a obra do diabo. Tudo aquilo que o diabo tem tentado, Pai, trazer fermento, Pai, para levedar a massa. Pai, nós paramos agora toda a ação do diabo nas famílias e declaramos famílias fortes, Pai, fervorosas, Pai, prontas em servir, cuidando, Pai, celebrando a família, cuidando da família, cuidando, mas também trazendo a família para servir e fazer com que eles vejam os pais servindo, as crianças vendo os pais se dedicando ao caminho do Senhor, em nome de Jesus. Porque você é um Deus que abre portas, opera milagres, Pai. Esse é o Deus, Pai, quem Tu és, Pai. Muito obrigado, Senhor. Nós louvamos o Teu nome, porque nós sabemos que Você é fiel, Pai, para fazer isso, Pai, nessa igreja. Você, Pai, abre portas para aquelas famílias que estão as portas fechadas, na parte financeira, na parte do desejo de estar servindo. E 2023, Pai, nós declaramos um ano sobrenatural, Pai, de intervenções divinas, Pai, de conexões poderosas, Pai. O improvável acontecendo, Pai, vindo de Você. Onde a gente acha que não poderia, ou acha o comum, Você faz algo extraordinário, Pai. Porque nós vamos andar em unidade e amor. E a Tua palavra diz, Pai, onde há unidade, Você ordena a bênção. É nisso que nós cremos. Em nome de Jesus. Amém.